a entrar numa viagem aí do que seria a minha opção de empreendimento se eu tivesse hoje iniciando com toda essa experiência que eu contei para vocês, como que eu faria com a ultrassonografia. E vamos lá, essa é a primeira live, a gente vai fazer 2 semanas de lives diárias, tenho vários assuntos para falar com vocês aí diariamente durante 2 semanas, até a gente começar na virada ultrassônica no dia 17. Quem não fez a inscrição ainda, pode fazer a inscrição, o link está na bio, né, no Instagram. A virada ultrassônica vai ser um movimento de entendimento da ultrassonografia, de oportunidade que a ultrassonografia pode trazer para qualquer médico que queira implementar a ultrassonografia na rotina, ou em atendimento de consultório, ou se dedicar exclusivamente, ou fazer um paralelo. Inclusive tem colegas lá no SG Master com especialidades mais diversas e estão curtindo, estão iniciando já esse processo aí de aplicar a ultrassonografia na sua rotina, o que tem sim um impacto financeiro bom, positivo, né? Tem também um impacto de dar tranquilidade à rotina, ver se sai um pouquinho daquela loucura de plantão, né? Diminuir ou abolir completamente. Tem gente que gosta daquele agito, enfim, mas plantão é sempre um negócio muito estressante, então se puder ter a opção, né? Aí fica muito mais legal. Mas vamos em frente, vamos falar sobre a live de hoje. A gente vai iniciar, eu vou iniciar falando para vocês como foi minha situação, como foi a minha realidade, como eu faria se eu tivesse recomeçando com a experiência que eu tenho hoje. Então, é uma visão um pouco hipotética, né? Já que eu vou estar partindo de uma possibilidade, mas sim, se eu fosse começar hoje, como que eu desenvolveria isso. Então, tudo começou lá atrás, quando eu vim para Rio Branco, no Acre, e comecei com essa ideia de montar uma empresa, e a gente sempre tem a expectativa e a realidade da coisa. Lógico que eu iniciei só com a ultrassonografia, depois eu fui graduando ali com os outros métodos diagnósticos na radiologia. Por isso que eu vou focar, eu vou contar um pouquinho disso, né? Em alguns pontos o que ficou dolorido nessa evolução, mas depois eu vou focar só na ultrassonografia e a gente começa com aquela situação hipotética aí, tá? E começou exatamente disso. Eu tinha uma vontade de montar uma clínica com diversos métodos diagnósticos na radiologia, e eu comecei assim. Quando eu cheguei aqui em Rio Branco, cerca de 1 ano depois, eu comecei trabalhando eu cheguei aqui já trabalhando no serviço público, então o dinheiro do serviço público me manteve enquanto eu fui aos poucos empreendendo, né? Então começou, aluguei uma pequena sala num prédio comercial de 2 andares, financiei um equipamento de ultrassom, e aí eu comecei fazendo pouquíssimos exames, obviamente, né? Eu comecei ali talvez com 2, 3, e aí a gente vai criando também um certo conhecimento com os colegas, e isso vai aumentando um pouco, e eu fui aumentando esse número de exames, mas sempre paralelo ao serviço público, tá? Porque era o que me dava ali uma possibilidade. Plantão eu não fazia, inclusive eu cheguei aqui com isso estabelecido, eu não daria plantão, tá? Então, sim, eu comecei empreendendo dessa forma, alugando uma sala e alugando um aparelho de ultrassom. E na frente da clínica, que como era o segundo andar onde eu estava, na frente tinha uma casa em reforma. Depois ali de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco, tinha uma casa em reforma. E eu comecei a ficar namorando ali, pensando que realmente eu poderia ir para lá e crescer, e botar um raio-x, por exemplo. E foi o que eu fiz. Eu negociei um aluguel, na verdade estava terminando a obra, eu conversei com o proprietário, ele inclusive foi muito legal, eu falei assim, então bacana, então eu vou terminar isso daqui já pensando
no que você vai precisar, nas suas necessidades. Agora, uma coisa que tem que ficar bem claro é que eu não tinha nenhum capital de reserva para me dar sustentação nisso. Então foi assim, foi um movimento arriscado, sem dúvida, mas foi um movimento, eu sabia que aquilo geraria retorno, até porque a ultrassonografia tem essa vantagem, essa margem de lucro muito boa, né? Então eu comprei um equipamento modesto, novo, mas modesto, inclusive era um aparelho que eu já tinha usado, então eu me sentia confortável com ele. Depois que essa casa foi concluída, eu me mudei para lá. E aí comprei um equipamento de raio-x. E aí começou o que eu chamo de algema de ouro. Porque no momento que você faz um movimento desse sem um capital de reserva, de segurança, sem um caixa que te dê uma certa tranquilidade, você tem que batalhar. E aí tem que trabalhar, você fica dependente dessa atividade. E isso acaba virando uma algema de ouro, porque a gente começa a ganhar bem, a ter um faturamento bom, mas sempre tendo que reinvestir. E à medida que você vai aumentando o seu atendimento, você vai precisar dar suporte de recepção, aí começa a ter que dar suporte de faturamento, né? de pessoas. Você vai começar a precisar de pessoas para te dar o suporte de todo o atendimento para que a clínica gire. E eu era o único que fazia a parte técnica. E não só a parte técnica, também tinha a parte de gestão, obviamente, né? E eu fui aprendendo muito com essa prática, né? Com essa atividade. Inclusive no início eu que preenchia as guias, eu que fazia toda essa questão dos convênios, e realmente foi um movimento cansativo nessa situação. Então, ter que ficar nas duas pontas, isso é muito cansativo. Então, esse é um ponto, esse movimento mais acentuado é um ponto que talvez atualmente eu tivesse um pouco mais de precaução, já entendendo o que passou, né? E aí eu vou estar olhando o gráfico para o lado esquerdo, né? Vou estar criando agora situações baseado naquilo que eu aprendi. E por isso que eu estou passando para vocês isso, para que vocês tenham consciência caso tenham essa pegada empreendedora também, que isso sempre me conduziu, né? E o que eu falo sempre com relação a essa rotina louca de todos nós, praticamente, né? Pelo menos a maioria dos médicos tem essa rotina muito pegada, e que eu sofri isso, e por isso que eu transmito isso com vocês com muita clareza, com muita tranquilidade, é a falta de tempo de pensar, né? Eu sempre vou voltar nessa tecla, porque quando você está envolvido ali na operação 100%, não só a parte técnica, né? Tem que prestar atenção no paciente, prestar atenção no seu laudo, porque aí eu já tinha o raio-x também, né? E ter que dar conta daquilo, você acaba ficando com pouco tempo de pensar e de traçar a estratégia. E a coisa começa a virar uma bola de neve. O que acontece é que você começa a ter medo do crescimento. É impressionante, porque à medida em que eu ia tendo mais sucesso empreendendo, tendo mais pacientes e ganhando confiança também dos colegas, à medida que isso vai aumentando, a sua responsabilidade aumenta junto, e o trabalho aumenta junto, e o seu tempo é liquidado. Então, essa questão de falta de tempo para pensar é uma coisa que tem que estar no script da sua evolução. E como é que você tem tempo de pensar de forma relaxada? Quando você está confortável com o seu caixa, com o financeiro. Porque realmente o que abala mais é o financeiro. Porque se você tem uma reserva, se você tem um colchão, e isso é construído com o tempo, né? Você pode se dar a oportunidade de reduzir a carga de trabalho para que você
crie estratégia, descanse mais e consiga pensar. Então, isso me levou a uma questão mais na frente, que eu vou falar para vocês já já. Acabou que culminou bem, né? Mas foi um susto, porque foi o seguinte, a partir desse momento que eu fui crescendo, e já com ultrassom, já tinha 2 aparelhos de ultrassom, eu fiz 2 salas de ultrassonografia, que era um modelo que eu já tinha trabalhado e que eu via que isso dava um resultado muito bom, de agilizar o atendimento. Já tinha alguns funcionários, tinha o raio-x funcionando, e aí tem toda a questão de contratação de técnico também, enfim. Mas foi crescendo, crescendo, e eu decidi colocar uma tomografia, um tomógrafo. E assim foi, eu coloquei um tomógrafo. Agora vocês imaginam que eu ainda estava sozinho, administrando e tocando a parte técnica. Então agora eu tinha que fazer minhas ultrassonografias, que já não eram mais 3, 4, 5, 10, já era muito mais. Eu tinha que dar conta do raio-x e tinha que dar conta dos laudos da tomografia. Não só orientar os exames, mas também dar conta dos laudos. E foi assim, só que eu já acordava e dormia ali dentro, né? Ainda com o serviço público, que isso vai ter um desfecho essa questão também. E aí sim, foi nessa pegada, eu começava a sair, eu comecei a sair muito mais tarde da clínica, às vezes 11 horas da noite, às vezes meia-noite e às vezes mais que isso. E aí a algema de ouro começou a ficar mais robusta, mais apertada, e assim foi. Até que no ano de 2009, uma variação muito louca de energia queimou o gerador da tomografia, queimou o estabilizador da tomografia, e aí eu me vi numa situação grave financeira, que eu tinha que botar aquilo para funcionar, porque aquilo já estava dentro do meu fluxo de caixa, né? E eu precisava bancar tudo aquilo, como é que eu ia fazer? Então eu simplesmente tive que arrumar esse dinheiro, consertei o negócio, inclusive entrei num processo, mas isso aí não vem ao caso, com a companhia de energia e tal, mas isso não vem ao caso. E a partir daí eu comecei, com esse susto, eu vi que, falei assim, olha, não vai dar. Nessa situação eu não vou conseguir viver 2 anos nessa loucura, vou pirar. E aí eu já tinha recebido uma proposta de fazer uma fusão com os colegas que tinham, naquele momento da quebra da TC, eles já estavam há 1 ano, né, numa clínica menor, mas com muita garra, e a gente fez essa fusão, e são os meus 2 sócios até hoje. Isso foi em 2010 que a gente iniciou. Então a gente fez essa fusão, manteve ainda a mesma pegada, a gente foi crescendo muito a clínica fisicamente e em número de atendimento também. Mas sim, a gente ainda tem uma certa dependência ali, porque a gente ainda toca a operação, mas agora de forma bem mais tranquila, até porque a gente tem pessoas já também para dividir com a gente essa parte técnica, né? E montamos uma estrutura muito boa. Nesse momento também eu comecei a me dedicar mais à educação financeira, comecei a prestar mais atenção nisso, porque eu tinha feito só burrada, né? Foi o que eu já disse em outros momentos aqui. Eu vi muito dinheiro passando e negligenciei isso. E essa negligência com o dinheiro, isso aí eu não gostaria que vocês tivessem, porque isso em algum momento, essa conta vai ser cobrada. Então, prestem atenção no cuidado com o dinheiro que vocês recebem, tá? E por isso, precisa de tempo para pensar, né? Então agora é o seguinte, hoje a gente já está uma empresa grande, robusta, ela é o de maior atendimento aqui no estado, mas à custa de todo esse processo aí de investimento, à custa dessas algemas de ouro que eu digo para vocês, mas enfim, agora bem mais
mais folgado um pouco. Mas é isso daí. E sim, a questão do emprego público. Em 2018, eu consegui pedir minha exoneração. Não foi nem por aposentadoria, porque eu nem fui atrás disso. Foi mesmo por decisão minha mesmo. Realmente é desgastante. Aquilo para mim estava começando a ficar sofrido mesmo. Então eu realmente tomei a decisão de sair. Não foi fácil, né? Era um salário bom, um salário de 10 mil reais na época, entre 10 e 12, tinha uma variaçãozinha ali por algumas questões, mas saí. Aquilo a princípio assustou um pouco, mas me incomodava tanto que eu resolvi abrir mão. Mas com o tempo que sobrou, né, de não estar indo para atividade pública, eu consegui compensar no serviço particular da própria empresa, ou seja, eu comecei a gerar mais renda para mim mesmo e para a própria empresa. Então foi muito bom. Hoje eu não sinto falta disso e tá tudo bem. E tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês a respeito disso, porque sim, eu comecei a estudar a questão de educação financeira, comecei a ficar mais focado, comecei a conseguir realmente a ter mais uma evolução de patrimônio melhor. Mas não é só isso a recompensa, né? A recompensa também é do que a gente construiu, do que eu iniciei construindo, depois me associei na própria cidade, para a sociedade. Então, assim, quando a gente empreende, independente do empreendimento, a gente sempre está resolvendo alguma coisa, a gente sempre está trazendo uma solução. Qualquer solução vai servir para alguém. No nosso caso, a gente tem um serviço médico, um serviço de diagnóstico. E é excelente para a cidade, para a sociedade. Imagina que hoje, como a gente é grande, é robusto, e tem outras clínicas também grandes, que tem um atendimento, não tanto, mas ainda mesmo assim bons atendimentos, isso ajuda a cidade, ajuda as pessoas a terem um pouco mais de segurança quando se trata na questão de saúde. Então, isso para mim também é uma recompensa muito boa, pensar nisso, sabe? Isso dá um pouco de orgulho também, essa questão, eu não posso negar. Mas aí vamos fazer o seguinte, agora a gente vai começar a entrar numa viagem aí do que seria a minha opção de empreendimento, se eu tivesse hoje iniciando com toda essa experiência que eu contei para vocês, como que eu faria com a ultrassonografia. A primeira coisa é a seguinte, eu gostaria até de, filosofando um pouco, o Maurício hoje não é o Maurício de 10, 15, 20 anos atrás, nem poderia ser, né? Amanhã eu já não vou ser igual a hoje, né? Depois de vocês me ouvirem aqui, vocês não serão os mesmos depois, querem vocês queiram ou não, vocês não serão os mesmos, concordando ou não também, né? Então, coisas acontecem, experiências vão sendo acumuladas e a gente já não é mais o mesmo. Então, eu falei assim, poxa, me arrependi, poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado. Isso hoje, na época, eu não tinha essa possibilidade, né? Ou poderia ter tido, caso alguém tivesse me orientado dessa forma, como eu estou orientando vocês aqui, pelo menos te dando opções de pensar, tá? Por isso que é importante tempo para pensar, nem que seja ali uma meia horinha antes de dormir. Então vamos lá, eu chamei aqui de o caminho não traçado, né? Então assim, existem duas possibilidades aí, né? Eu estou começando sabendo ultrassonografia ou eu estou começando aprendendo ultrassonografia. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que aprender, se eu estivesse ali iniciando o meu aprendizado na ultrassonografia, hoje eu sei que o maior aprendizado que eu posso ter na ultrassonografia é criar as habilidades, criar a intimidade com o equipamento. Porque isso daí é o aprendizado mais demorado na ultrassonografia. É o que vai gerar mais problema, sim, vamos chamar de problema, é o que vai gerar mais problema ao você
examinar alguém com ultrassonografia. Não é você achar um nódulo e ficar na dúvida se aquilo é benigno ou maligno, tá? Tô elucubrando aqui. Não é esse o maior problema, tá? O maior problema é você encontrar o nódulo, é você definir, é você sair de algumas situações muito difíceis, porque a ultrassonografia é um exame muito surpreendente muitas vezes. Eu foco muito no abdômen, né? Aqui na página eu foco muito no abdômen, justamente por ser o mais ainda desafiador. Mas em todas as situações, você vai examinar um ombro, por exemplo, às vezes você pega uns ombros que está tudo estragado e você não consegue definir onde começa uma coisa e termina a outra. Então não é tudo mil maravilhas, entendeu? Não é assim. Aí você vai pegar às vezes um ombro de um sujeito de 20 e poucos anos, que machucou fazendo crossfit e tal, aí fica mais fácil, né? Às vezes não é fácil, mas fica mais fácil. Aí às vezes você pega uns exames que tem tudo para ser tranquilo e é complicado. Então, essa habilidade manual tem que ser desenvolvida logo no início, tá? Para depois você começar a criar aplicar aquilo à medicina, começar a buscar diagnóstico. Então, esse aprendizado, eu gostaria de passar isso para vocês, ainda mais quem estiver aí na fase realmente inicial, tenha paciência, foca nisso, foca em gerar habilidade, daqui a pouco você vai ficar com isso muito claro e aí o resto está no livro, tá? Então, fica tranquilo. E eu compraria um equipamento. É óbvio que se você vai iniciar aí, tá na fase muito inicial da evolução, comprar um equipamento pode ser um problema. Existem outras possibilidades sem ser a compra. Mas eu talvez provavelmente eu focaria nessa compra. E hoje a gente tem muito mais facilidade de encontrar equipamentos seminovos, por conta da possibilidade da internet. Então hoje fica muito mais fácil. Então provavelmente a melhor situação para quem está iniciando é um seminovo, né? E pegar esse dinheiro, às vezes 30, 40, 50 mil reais ali para um equipamento seminovo, que são equipamentos bons, às vezes a gente não tem ali na mão. Mas um financiamento, uma forma de você pegar esse dinheiro ainda é uma boa opção, visto que a margem de lucro da ultrassonografia é muito boa e vai te sustentar nisso, tá? Mas isso é o que eu faria. E focar no segmento. Eu coloquei aqui foco no segmento pelo seguinte: à medida em que você fica forte em determinada especialidade, à medida que você tem cada vez mais segurança em determinada especialidade, seja músculo esquelético, seja abdômen, seja GO, seja endócrino, né? Faz bem um exame de tireoide, ou qualquer área específica em que você se destaque, isso vai ser muito bom porque você vai poder chamar esses especialistas para parceria. Então, você criar essa parceria com os colegas, e se você puder se destacar em alguma área, isso vai ser sensacional e vai te dar tempo de evoluir, né? Vai te dar caixa, esse caixa tem que ser muito bem tratado, como eu falei, tá? A gente vai falar a respeito disso também, mas essa evolução seria dessa forma, sabe? Então, como que eu começaria a empreender na primeira fase? Eu teria que alugar uma sala. E essa opção, assim como eu fiz, essa opção eu manteria. E quando você vai alugar a sala, uma das coisas que tem que estar no topo é focar na localização. A localização de qualquer aluguel, de qualquer empreendimento, é fundamental. Então, não adianta eu ter uma super clínica num local de mais difícil visualização, né? Porque aqui eu estou falando com pessoas de diversas cidades, então, assim, existem cidades pequenas que isso não tem tanto impacto. Agora, cidades grandes, isso varia um pouco, tem algumas
particularidades, tá? Deixa eu só ler aqui. O Dr. Afonso está falando, deixa o carro de 200 mil de lado e compra um de 80, 100 e investe outra parte na ultrassonografia. Essa possibilidade, essa ideia é interessante mesmo, né? Porque às vezes a gente fica empolgado, né? Principalmente quando a gente está no início da atividade como médico e começa a aparecer dinheiro, e eu falo sempre que médico começa a ganhar dinheiro muito tarde, né? Enquanto nossos amigos aí de outras profissões começam a ganhar dinheiro ali com os 20 e pouco, o médico vai começar mesmo a ganhar dinheiro, mas lá chegando para os 30, né? Até lá é só formação, é bolsa daqui, é ralação de lá, é carregando piano mesmo. Mas depois, aí o cara começa a ganhar uma grana maior, né? E se empolga, aí quer comprar um carrão. É besteira. Enfim, mas aí cada cabeça é uma sentença. E eu não vou negar, não. Eu fiz igual, viu, Afonso? Eu fiz igual. Mas, enfim, essa localização é importante, tá? Na hora de alugar. E uma coisa que é muito interessante é que você não fique focado em crescimento muito rápido. Você tem que estar focado em fazer aquele colchão de tranquilidade seu. Então você vai pensar no aluguel para uma expansão ou eventualmente mudar de lugar. Talvez não seja uma opção boa mudar de lugar por conta do mercado, que você vai fazer seu nome, as pessoas vão se habituar a ir para o mesmo lugar, mas você vai ter que pensar em 2 anos de desenvolvimento antes de qualquer coisa. Uma coisa importante na hora de alugar a sala é pensar na estrutura que a Anvisa exige, né? E uma das coisas seria um banheiro de fácil acesso ali. Então, isso é só uma coisa que eu lembrei, coloquei aqui para não esquecer, para chamar isso para vocês, tá? Ali está o Haroldo está aí também, grande Dr. Haroldo, falei com ele hoje. O Dr. Haroldo está voando baixo. Depois tem até que conversar com o pessoal aqui, o que você me disse, doutor. Então, é o seguinte, aí sim, então é colocar isso na balança, tá? Esse controle de gastos, essa projeção de evolução, achar o seu ponto de equilíbrio, porque como eu falei, eu quando comecei, estava ali com 2, 3, 5, depois 10 exames por dia, isso já era suficiente para manter aquele lugarzinho pequeno que eu tinha, né? Que eu fazia isso aí diariamente, né? E já era suficiente. Então, manter isso, pensar no crescimento, pensar em ir aumentando o seu atendimento, e à medida que a gente vai ganhando mais confiança, vai ganhando mais habilidade, seus exames fluem melhor, né? Você desenrola os exames melhor. Um exame ou outro vai encrespar, vai ser um paciente mais difícil, você vai ter que levar mais tempo, mas não é a rotina. A rotina de consultório é bem quadradinha, sabe? Uma coisa ou outra vai dar alguma travada, mas aí isso te permite fazer mais exames também, né? À medida que a gente vai ganhando mais confiança. Então, não pode se empolgar, né? Essa é a questão. Você tem que achar seu ponto de equilíbrio, né? Controlar seus gastos, calcular os seus gastos fixos e ir gerando esse colchão de tranquilidade para uma virada lá na frente, tá? Então, os primeiros exames, você realmente tem que... Na verdade, o ideal que seriam todos, tá? Mas eu não vou ser leviano aqui de falar assim, não, tem que todos os exames, você faz 40 exames por dia, todos os exames você faz com garra e tal, um atendimento. Cara, isso não acontece na prática. Eventualmente você vai frustrar alguém porque você foi um pouco mais seco, vai frustrar alguém porque você fez um exame de tireoide normal, pelo amor de Deus, não dá para inventar muita coisa, né?
Então você faz ali, as pessoas às vezes encaram aquilo como um mau atendimento. Infelizmente não é assim, mas por mais que a gente tente ser cordial, ter empatia e tudo, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os primeiros exames, essa fase inicial, você tem que estar muito ligado nisso, tem que estar muito focado no seu marketing próprio, tá? Que não é feio não o médico fazer marketing, não pode algumas coisas, mas essa questão de relacionamento, isso não só é uma forma até de tratamento para as pessoas, porque eu já comentei também que às vezes já aconteceu, eu lembro de uma senhora que falou assim: poxa, doutor, estou tão melhor agora, simplesmente porque a gente bateu um papo ali, não tratei ela com nada, né? Então, assim, essa questão no início é muito importante, que a gente fique atento, tá? O Haroldo botou aqui um aparelho da Saevo fixo, com 3 sondas, a sonda volumétrica, olha, em Minas Gerais por 70 mil, olha aí, ó. Olha aí, um equipamento com muitas funções, né? E de bom porte, né? Muito legal. Zerinho, né? Poxa, tá com bom preço mesmo. Eu nunca trabalhei com a marca, mas o equipamento tem um valor bom. E aí, não só você focar no bom atendimento com o seu paciente, focar no bom atendimento com os colegas, porque você está construindo o seu nome. Então, o principal de tudo, para que você tenha o seu nome forte, a sua marca forte, é o relacionamento com os colegas que vão receber seu exame. Então, por isso que eu digo que a parceria com os colegas é fundamental. Você chamar eles para que você resolva os problemas dele vai ser fundamental. E esse relacionamento, hoje em dia, está muito simples através do WhatsApp. Eu já comentei aqui alguma vez, você pega um caso, uma alteração qualquer, e dá um feedback adiantado para o colega, sabe? Fala assim: olha, colega, eu fiz um exame seu aqui, tal, pelo WhatsApp, uma coisa simples, sucinta também, para não ficar aparecendo um monte de mensagem de repente ali. Pode ser que quem receba um monte de mensagem ao mesmo tempo fique chateado. Então, resume ali em 2, 3, envia uma foto, se for o caso, também uma só, para não abarrotar a memória do celular do colega. Mas isso é muito legal, isso é uma oportunidade atual, né, da gente fazer esse relacionamento muito boa, sabe? Dá muito resultado e você chama o colega para você, porque ele vai saber que ali tem uma parceria, ali, mesmo que você envie um exame que ele não tenha segurança ou não entendeu muito bem o que poderia ser determinado diagnóstico, ele vai ter a liberdade de entrar em contato para poder esclarecer, e talvez até você consiga dessa forma esclarecer mais, tá? Aqui a doutora Ana perguntou qual aparelho portátil você recomenda. O pessoal fala muito dos equipamentos portáteis da Samsung, tá? Mas eu nunca trabalhei com eles, mas através daqui o pessoal fala muito bem, tá? Local de locação, né? Como escolher. Isso é muito particular de cada cidade, né? Aqui, por exemplo, existem alguns bairros onde os consultórios se concentram um pouco. É um pouco mais próximo de hospital, um pouco mais próximo de laboratórios. Então, assim, dependendo muito da estrutura da cidade, é interessante você procurar alguns locais assim, sabe? Próximos de serviço de emergência. Então, assim, e depende também do público, né, que você tá pensando em atingir. Mas, assim, locais onde ficam próximos ali de certas concentrações de atividade médica é interessante, sabe? Ficar muito longe disso pode ser um problema, porque até o paciente se deslocar,
vai chegar o dia em que eles não vão se importar, eles vão querer fazer o exame com o doutor fulano, com a doutora Beltrana, e não vão se importar da distância. Mas isso é uma evolução, tá? Então, essa questão de localização é muito particular, tá? Aqui na cidade, a gente percebeu, eu me instalei mais próximo desse tipo de região, tá? Onde tem mais consultório, hospital e tal, então ficou legal. Se a live vai ficar salva, na verdade, ela não vai ficar salva hoje, mas a gente reposta, tá legal? GO que faz ultrassonografia, medicina interna, musculoesquelética, algum com 4D. Eu não entendi, doutora. Você quis dizer se é possível? Sim, é possível. Na verdade essa questão de médico fazer ultrassonografia, isso não tem impedimento algum, tá? Não há exigência de ter especialidade. Comprar um aparelho portátil para atuar em clínicas de nome que não presta. Cara, olha, a ultrassonografia é tão versátil, eu estava pensando nisso ontem. Bruno, é isso? É o Bruno. Estava pensando nisso ontem, Bruno, como há várias possibilidades de você trabalhar com a ultrassonografia. A gente vai fazer uma live nessas 2 semanas baseado justamente nisso. Mas funciona, tá? Você implementar um serviço de ultrassonografia em alguma clínica de especialidade. Por exemplo, vou montar um serviço de ultrassonografia numa clínica de pediatria. Pô, legal, não só os pediatras vão ficar muito bem servidos, porque tem um serviço ali do lado, como você vai ter aquela demanda ali com mais facilidade, tá? Diga. Darlan Dias, comprei meu USG X8, comecei a montar hoje meu consultório. Gosto muito das lives, preciso fazer seu curso. Pô, legal, obrigado. Darlan? Darlan Dias. Falou, Darlan, muito obrigado. Comprar um equipamento, não foi que ele falou? Comprou? Ele comprou. Doutor Afonso fez a mesma coisa. Doutor Afonso é aluno lá do SG e ele fez a mesma coisa e tá, ó, já decolou. Agora ninguém segura mais. O que eu ia dizer é o seguinte: quando o sujeito compra o equipamento, aí você queimou a ponte. Agora vai, encara com tudo, né? Estuda. O fundamental é a gente ter a responsabilidade de ir desenvolvendo isso e na hora do momento você se sentir seguro, aí você voa, né? GE e Siemens são bons sim. GE eu gosto muito dos equipamentos da GE. Siemens eu trabalhei no Siemens faz muito tempo, mas também de boa, né? O Sonoace, né, doutor? É bom. O portátil, queria mais completo, mais portátil. O pessoal fala, ajuda aí. H70, é algo assim. Bota aí, alguém vai botar uma... Aí, ó, eu sabia que ia aparecer. Aí, ó, o HM70A da Samsung. Olha aí. É isso aí, doutora. O pessoal fala muito bem desse aparelho, me deu até vontade de trabalhar nele um dia. Mas vamos em frente, porque eu tenho mais coisa para dizer para vocês. Eu não sei nem que horas são, mas vamos lá, vamos ver se a gente termina em 1 hora. E aí é isso aí, focar no relacionamento dos colegas para ir galgando aí esse crescimento e essa parceria, tá? E não ocupar o dia inteiro. Você precisa ter tempo para pensar, para botar a cabeça no lugar, tá bom? Então, pensa nisso. Você vai precisar de pessoas para te ajudar. Você vai precisar de uma pessoa na recepção e seria ideal que você tivesse alguém dentro da sala para digitar para você. E treinar uma digitadora não é fácil, são palavras muito diferentes que elas vão ter contato, mas crescer junto é muito legal, porque você vai fazer um exame, vai ter tempo de passar para ela, assim, daqui a pouco está fazendo 3, 4, 5, e aí esse aprendizado vem junto, é muito legal. Quando você tem uma atividade mais intensa e precisa colocar alguém em alguma digitadora nova, como é o nosso caso, é muito mais traumático para os dois,
né? A gente, porque a gente fica ansioso para poder digitar logo e entregar logo o resultado, entregar logo o exame, e para elas, né, que ficam nessa pressão aí. Então, fica mais complicado. Então, você treinando as pessoas, crescendo junto contigo é muito legal. Mas também ninguém é para sempre, eventualmente essa pessoa vai precisar sair, aí você vai ter que botar alguém novo, então são traumas que a gente passa mesmo, tá? Então, assim, uma pessoa na recepção, uma pessoa para digitar, tá? Como eu falei, no início eu fazia a parte financeira, eu fazia a parte estratégica, eu fazia a parte técnica, eu digitava o laudo, mas é um tempo que, se você puder ganhar esse tempo, vai ser excelente, tá? Então, trabalhar ali com pelo menos 2 pessoas no início para ajudar na limpeza também, né? Atender as pessoas, procurar entregar o exame imediatamente depois, né? Por isso que é legal a digitadora, porque te permite ir falando o laudo em tempo real ali, na hora que você está fazendo, a gente vai montando o laudo. Se for possível fazer dessa forma, isso vai te dar muita qualidade no seu serviço, tá? Para poder entregar rápido o exame, tá? E quando eu digo entregar rápido, veja bem, é tudo dentro de um tempo ótimo para cada um, tá? Eu tenho meu tempo, você tem seu tempo, então é dentro do tempo ótimo de cada um. Mas entregar o exame sem a pessoa precisar voltar lá, porque a nossa filosofia é o seguinte: a pessoa tem que chegar, fazer o exame e ir embora em uma única vez. Esse é o ideal. É viável? Não. Na maioria das ultrassonografias, sim, tá? Porque é um atendimento mais imediato. Mas isso não acontece porque a gente tem outros serviços, entende? Mas essa é a filosofia. Então, se você puder ter esse fluxo, isso vai funcionar muito bem como posicionamento de marca também da sua empresa, do seu atendimento, tá? E isso aí, você vai precisar de gente para conversar com o fornecedor, eu também fazia essa parte, contador. Então, assim, existe um gasto fixo aí para que a coisa funcione numa boa, que tem que entrar na conta, tá? Tem toda a parte de energia e impostos, essas coisas, tá bom? Aí, como cobrar, né? Muito interessante essa questão de cobrança também, porque é muito comum que a gente fique, e eu passei por isso também, fique muito focado em, poxa, eu tenho que ter convênio X, convênio Y, convênio Z. De preferência, não faça isso. Aí você vai falar assim, mas aí as pessoas não vão pagar e o convênio... Eu vou repetir, de preferência, não faça isso. Os convênios às vezes colocam a gente de joelho, perdão, mas é de verdade. E por uma mixaria. Infelizmente é assim que funciona, tanto é que quando eu faço contas, né, qual é a média de exame de ultrassonografia? Dá até vergonha de falar, mas a média é R$75. Nem numa clínica popular, pelo menos aqui eu trabalho, o exame custa R$75, mas essa é a verdade. Então, o ideal é que você tenha um preço particular razoável. As pessoas no início, tem convênio? Não tem. Vai dar uma sensação inicial de que você está deixando de ganhar. Mas essa é uma sensação só inicial, tá? Isso aí fica para vocês pensarem um pouco e não se coloque de joelho nessa questão, tá? Mas porque depois que você está com o seu fluxo dessa forma, e aí eu tô falando de uma situação, né? O que eu faria? Hoje eu não entraria em convênio algum, tá? O colega escreveu aqui, meu irmão tem um curso de ultrassonografia, estou sempre com ele, pois as aulas são nos finais de semana. Já acompanho o curso há 3 anos e estou sempre assistindo suas publicações, o que me anima cada vez mais. Pô, que bacana, fico feliz aí por poder
agregar aí na sua formação. Bom demais. E é isso aí. Agora é o seguinte, tem pergunta do YouTube? Darlan Dias, de novo. Sim. Poderia indicar fornecedores, exemplo, papel, aquelas capas do laudo? Indicar? Puxa, ô Darlan, hoje nem eu sei, tá? Porque a gente já está numa estrutura que existem pessoas que fazem isso pra gente, né? Então, existe sim fornecedor de insumo ali, de contraste, de medicamento, existe fornecedor de papelaria, né? De fazer as capas dos exames, os envelopes, existe fornecedor de tudo, de gel, então, mas eu não sei. Aí vou ficar te devendo essa, porque realmente aí fica lá a cargo lá das gerentes, né? Antigamente a gente tinha 3 gerentes principais, hoje uma delas precisou voltar para a cidade dela, a gente tem 2 principais, mas tem um pessoal ali que organiza isso para a gente lá na clínica. E aí eu não sei. E aí uma coisa, olha, para evitar de você vacilar nessa questão financeira, não ter um conforto, um colchão financeiro que te dê tranquilidade, até para você eventualmente dar uma pausa, falar assim, ó, essa semana o doutor não vai trabalhar, porque ele vai descansar, vai tirar umas férias, vai parar, vai ficar em casa, não vai fazer nada. Aí você precisa ter essa chance de fazer isso para você, para sua família, mas isso sim, isso no início, como eu falei, né, o médico começa a trabalhar tarde, eventualmente quando começa a ganhar dinheiro de verdade, já está casado com filho, então é uma situação bem comum. Mas você precisa se policiar para não usar toda aquela renda como sua particular. Você tem que dividir o seu gasto particular da empresa. Então, o que a gente faz até hoje? A gente paga Prolabore para nós. Então, assim, todo mês eu recebo um salário da minha empresa. E aí depois tem questão de divisão de lucro, mas aí é outro papo, né? Tem até a questão tributária disso também, que eu estou tentando aqui organizar com o contador, o nosso contador lá da empresa, para ele trazer um pouco mais de clareza nisso também, ainda nessas lives. Estou só montando um dia que fique bom para ele, para poder esclarecer essa questão. Então, o ideal é que você, do que você arrecada, você guarde um percentual. Eu antigamente pensava em 10%, comecei a falar, não, 10% é pouco, tem que ser 20%. Hoje em dia eu já começo a pensar em 30%. Então se eu ganho 1.000, cara, pega 300 e nem vê, entendeu? Aquilo vai ser sua reserva de emergência, o seu caixa, o seu fluxo de caixa, né? A gente fala reserva de emergência, pessoa física, e uma reserva, na verdade tem um nome técnico para isso, que o ideal seria você juntar um dinheiro que se sua empresa não funcionar durante pelo menos 6 meses, você tenha aquele dinheiro, consegue te manter durante 6 meses. 6 meses seria o mínimo ideal, tá? Já ouvi grandes empresários falando que tem uma reserva para 2 anos. Sensacional, dá uma tranquilidade absurda, né? Inclusive a gente está passando por um momento agora de que empresas quebraram justamente por não ter essa tranquilidade, né? Doutor Rafael, né? Doutor Rafael, ele botou interessante, a chance de ser escravizado pelos convênios é real. Mas uma cidade de pequeno, médio porte, os convênios não podem ser uma porta à população conhecer outro serviço. Ah, você fala da situação financeira dos pacientes. Foi isso? Eu acho que foi isso que eu entendi. Com relação às pessoas terem acesso. A gente tem um problema de saúde que a gente fica, o médico fica no meio
desse cabo de guerra, né? A gente que fica ali a gente que é a corda do cabo de guerra, na verdade, né? Existem algumas opções, sabe? Mas você ficar vulnerável a convênio, isso hoje eu tenho uma clareza muito grande de que não é bom, tá? Você atender o convênio, não sei se eu interpretei certo o que você quer dizer, mas você considerar que, falei assim, não, poxa, eu vou atender o convênio porque tem um fulano, é isso que eu estou entendendo, tá? O fulano tem um convênio e ele só tem chance de pagar aquele convêniozinho ali para ser atendido. Existem outras opções, você não necessariamente precisa colocar o valor do seu particular um absurdo de preço. Você pode, por exemplo, fazer um diferencial para quem venha com um pedido médico do serviço público, sabe? Então, assim, o sujeito veio com o serviço público, é metade do preço, ou sei lá, você cria a sua tabela, você facilita o atendimento das pessoas de baixa renda. E tem um detalhe, às vezes a cidade pequena tem valores de exame bem maior do que cidade grande, justamente porque a cidade grande tem uma tendência, aumento de serviço, aumento de oferta de serviço, a tendência é o valor baixar, obviamente. Então, eventualmente, a cidade menor tem um valor maior, até porque tende também a ser menos atendimento pelo número da população. Isso tudo em tese, né? Isso tudo em tese, não dá para a gente botar isso de forma como regra. Mas o que eu digo é o seguinte, não fique vulnerável na mão de convênio, tá? Por diversas situações que eu já vi, né? Então hoje, inclusive, a gente tem um atendimento grande, robusto, e hoje a gente tem que pensar se sairia ou não, tá? Porque isso, aí realmente você ia ter um problema, né? Se hoje eu falar, não quero mais atender convênio. Não é bem assim. Hoje não é bem assim. Lá atrás, se eu estivesse começando, aí sim, tá? Essa é a ideia. E aí sim, você reservando esses seus 30%, você começa a ter caixa para pensar no seu investimento futuro, que é o que a gente vai fazer agora. Inclusive, o médico tem muita chance de fazer os famosos bicos, né? Então, no início, esses bicos vão continuar. Tanto é que eu tive no emprego público durante muito tempo, carreguei aquilo nos últimos anos realmente de forma um pouco mais sofrida mesmo, de ter que ir lá, eu não gostava de ir, e cada um tem o seu perfil, mas a gente, no início, vai ter que ser na batalha mesmo, é plantão e tal, mas a tendência é você ir saindo disso, então você precisa juntar uma grana para poder dar uma virada lá na frente, tá bom? Então chega a segunda fase desse empreendimento aí, que eu venho conversando com vocês, que é a compra do segundo equipamento. Porque nesse momento, a partir aí de uns 2 anos, que você está fazendo ali seu nome, está mantendo a atividade próxima dos colegas, você começa a pensar agora em fazer uma expansão. Então, se você conseguir colocar 2 equipamentos e der essa agilidade, isso aumenta a possibilidade de você dar mais atendimento para as pessoas, tá? Tem o quê? 1 hora aí? Na acelerada, né? Então tá bom. Então sim, você começa aí agora a poder ter essa chance, se permitir dar esse crescimento. Agora é o seguinte, quando você faz isso, você pode também começar a chamar pessoas, colegas, médicos, para trabalhar junto com você. E aí não é dividir empresa, não é dividir percentual da empresa, é dar um percentual de produtividade. Como é muito comum, talvez tenham várias pessoas aqui, vários colegas aqui me assistindo que trabalham dessa forma. Trabalham numa clínica e ganham produtividade. E é muito tranquilo trabalhar assim, né? Lá na clínica a gente tem uma colega que trabalha dessa forma e para ela é muito tranquilo.
quebrou lá, viu? Tchau. E é bom demais, entendeu? E assim, é questão de perfil, sabe? Não é o meu perfil, mas foi assim no início. Então, assim, no início da minha atividade, quando eu comecei a ir para clínicas, quando eu comecei a trabalhar em clínica, saindo ali da residência, cara, meu Deus, era fazendo exame sem parar. Inclusive, lá na virada eu vou contar uma história para vocês em relação a isso. Então, é uma atividade muito legal, trabalhar com percentual, não só quando a gente vai trabalhar na clínica de algum colega que pague para o seu serviço, é uma coisa muito tranquila, mas também chamar, se você é o empreendedor, é o proprietário da empresa, chamar um colega para trabalhar com você te dá uma tranquilidade, te dá uma possibilidade maior de ter mais liberdade de tempo, né? Para você eventualmente fazer assim, colega, faz o seguinte, segura para mim aí essa semana, porque eu vou tirar uma semana sabática e vou dar uma viajada, não tá muito comum hoje em dia, né? Mas enfim, vai ter uma época que isso vai ser mais tranquilo, se Deus quiser. Então, ter isso, e aí a partir de alguma evolução, a partir de um número de atendimento, vai ser muito confortável para a sua evolução. E aí você começa a dividir, inclusive dividir casos, né? Eventualmente um caso um pouco mais encrespado ali, você chama o colega para te ajudar, e passa essa cultura, é importante passar essa cultura do bom atendimento, do relacionamento com o colega. Eu trabalhei numa clínica que era o tempo inteiro. Falei assim, você viu esse caso aí que você ligou para o colega lá? Não liguei. Falei, então liga para ele. Antigamente era no telefone mesmo. Então, liga para ele, conversa com o colega lá, dá um feedback para ele a respeito disso, tá? Então, e aí sim você vai crescendo com possibilidade, inclusive, de você começar a desenvolver isso para outros locais. Você pode começar a botar empresas satélites em regiões diferentes, né? Em locais em que aquela população talvez não fosse na sua clínica, né? Mas você chega perto de algum outro bairro e aí você começa também a expandir esse serviço. Isso é uma coisa que eu faria hoje. Eu começaria dessa forma, entendeu? E aí sim, eu treinaria os colegas para absorver a cultura da minha empresa e aí ia delegando, ia confiando, dependendo da pessoa, ia confiando outros serviços à distância. E é uma forma de empreender e de crescimento com a ultrassonografia. E é interessante como a gente tem versatilidade de trabalhar com a ultrassonografia, né? Então é isso, vamos dar uma agilizada aqui para a gente finalizar. Lembrando que nesse momento em que você consegue alavancar, isso só foi possível porque você reteve uma parte do seu faturamento, tá? Você se paga, você vai passar um período se limitando, vai dar vontade de meter a mão naquela grana que está lá guardada. Não faça isso, porque isso vai ter um impacto no futuro extraordinário. Vocês não têm ideia do quanto de tranquilidade isso dá depois de algum tempo, tá? E aí, quando você estiver mais relaxado e tal, aí vai começando a curtir seus sonhos também, porque também a gente não está aqui só para ficar juntando, né? A gente tem que ir crescendo, mas crescendo com inteligência, formando patrimônio, tendo renda passiva, né? E renda passiva pode vir de diversas formas. Então, isso é interessante também, tá? Tem uma coisa que eu queria falar também, só para a gente finalizar aqui, que é uma questão de... A gente até meio que tocou aí, né, no custo, né, do exame, no valor do exame, de fazer convênio ou não, mas eu queria falar uma coisa com vocês. Existe uma outra possibilidade também, porque até aqui, eu pensei num desenvolvimento mantendo o valor ali de particular, né, como eu falei para vocês, mas um valor de particular que não precisa ser
estratosférico, porque às vezes a gente fala particular, imagina um valor absurdo. Não, não é isso, tá? Mas você receber esse dinheiro ali na hora te dá muito mais agilidade. Mas o que eu quero dizer é que existe um outro modelo, e isso me deu uma certa tentação de fazer atualmente, mas eu estou engessado no meu modelo hoje, né? Mas se alguém me pedisse uma opinião, eu talvez desse essa ideia, né? Não sei se a pessoa conseguiria entender. Mas a partir do momento que você vai ganhando nome, vai ganhando a confiança dos colegas, vai ganhando a confiança dos pacientes, as pessoas começam a te indicar. É possível montar um modelo de clínica em que você vai atender menos pessoas, porém com valor de exame maior. E o valor do exame maior tem que ter também um valor agregado no seu serviço. Então, um serviço melhor montado, um serviço melhor, com instalações melhores, um serviço mais robusto, um atendimento mais calmo, um exame que você vai esticar, por mais que seja uma próstata normal, você estica e bate um papo com os velhinhos, brinca com as criancinhas e tal, mas aí você consegue fazer menos exames com maior valor. E aí você consegue ter um faturamento igual ou às vezes até maior, atendendo menos. Esse também é um projeto que poderia ser desenvolvido a partir do posicionamento de cada colega aí na cidade, né? É viável, tá? Porque se você cobrar menos, a tendência é que você vai ter que fazer mais exame para gerar toda o rendimento, o pagamento de tudo. Beleza? Vamos encerrando então, porque já estão puxando aqui a orelha. Tem um pessoal aqui perturbando. Não, brincadeira. É porque a gente tenta fazer sempre 1 hora. Então é isso daí. Esse aí é meu caminho não percorrido. Na verdade, a minha realidade hoje é diferente dessas, mas é aquilo que eu falei para vocês. São várias sugestões para a gente traçar aí esse empreendimento na ultrassonografia. Beleza? E uma coisa que eu finalizei aqui, tem muita coisa que acontece de inesperado, porque campo de batalha é campo de batalha, você não sabe o que vai acontecer, de repente até pode ter uma pandemia, estragar tudo, não sei, às vezes acontece, né? Então é legal que a gente fique atento para isso, a gente planeja um caminho, mas no meio do caminho sempre vai dar um probleminha e a gente tem que ter o jogo de cintura. Bacana, gente? Olha, valeu, obrigado aí, gente, pela presença. Olha, pessoal novo aqui. Não sei falar esse nick aqui. Rafio. Agora você me deixou em maus lençóis aqui. Mas tá de boa. Muito obrigado pela participação de vocês, gente. É muito legal. Olha aí, ó, quase que é recorde aqui de sustentação do meu público. Bom demais. Muito obrigado. Vou dar uma boa noite para vocês, porque agora partiu a academia. E tudo de bom para vocês, saúde. Rafaela, agora sim, Rafa. Valeu, Rafaela, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.